Boa tarde, quinto ano. Tudo bem por aí? Vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar o livro Aprender Sempre, volume 2. Esse aí da capinha verde, volume 2. A sequência 2 também. Abrir lá na página 17. Estudando a pontuação em lendas. Vou fazer a leitura, vocês sigam comigo aí. O que vamos aprender? Na primeira aula, você irá conhecer a sequência das atividades que realizará, além de retomar os conhecimentos que já possui sobre pontuação. Nesta sequência didática, você vai aprimorar o que já sabe sobre pontuação e colocar em prática o seu conhecimento, escrevendo diálogos e lendas estudadas ao longo das aulas. Então, aqui, como você pontuaria a frase? A frase está sem pontuação, então ela está impossível de se entender. Como ela chama Olivia, não Clarice. Só tem um ponto final ali, né? Então, nós vamos ter que obedecer esse ponto final lá no fim da frase. Porém, está faltando alguns pontos aí, Como ela chama Olivia, não Clarice. Tem sentido? Não tem. Por quê? Porque está faltando a pontuação adequada. Eu já falei isso com vocês, nós já trabalhamos e nós vimos que um ponto muda todo o sentido, assim como uma vírgula, todo o sentido de uma frase. Às vezes a gente quer dizer uma coisa, acaba dizendo outra, porque a gente não usou a pontuação adequada. Então, aqui nós vamos ver, como seria, como a gente poderia pontuar essa frase? Eu começaria, por exemplo, como ela chama Olivia, não Clarice. Ou seja, como ela, aí fica subentendido, tal pessoa, né, chama Olivia, não Clarice. Então, nesse caso aí, a gente utilizaria as vírgulas. A vírgula já daria um sentido aí, A professora vai colocar para vocês. A professora colocou aí para vocês. Como ela chama Olivia, não Clarice. Esse Clarice aqui tá escrito errado, né, gente? Clarice com C. A próxima, como eu poderia colocar assim também, como ela chama? Aí, Olivia? Aí a resposta, não, Clarice. Olha só quantas frases dá para fazer aí, Como ela chama? A pergunta é uma pergunta, como ela chama? Aí a mesma pessoa diz, Olivia? Aí existe a resposta, não. Admirado, não. Clarice. Ponto final. E por último, a gente poderia falar assim, Como ela chama? Novamente, Como ela chama? Pergunta, pontinho de interrogação. Como ela chama? Olivia? Eita, não é tudo maiúsculo, não. Olivia? Como ela chama? Olivia, se diz admirado. Não, Clarice. Ela chama Olivia e não Clarice. Viu como aqui no segundo fala assim, como ela chama? Olivia. Aí fala, não, Clarice. Agora já no segundo, a gente mudando as pontuações, olha só. Como ela chama? Olivia, não Clarice. Ela chama Olivia e não Clarice. E no de cima fala assim, se ela chama Olivia, ele fala, não, é Clarice. Muda, vocês viram? Então, a pontuação, ela muda todo o sentido de uma frase. Por isso que é tão importante vocês aprenderem, né, sobre a pontuação, tá certo? A atividade 2 nós não vamos fazer porque seria em dupla.
tá? Então, vamos para a página agora 18. Sua professora irá ditar algumas frases para você escrever nas linhas abaixo. Durante o ditado, haverá um tempo para você conversar com o colega, não vai ter, porque estamos fazendo sozinho, tá? Mas eu vou ditar, depois, antes de escreverem, vocês irão refletir sobre como deve ser escrita essas frases. Combinado? A pontuação, prestem atenção, vocês vão ter que prestar bastante atenção no que vocês querem dizer, porque a pontuação, ela muda o sentido da frase. Então, dependendo do lugar onde vocês coloquem a vírgula, onde vocês colocam o ponto final, muda tudo. E dependendo do ponto também que usa. Às vezes quer fazer uma pergunta e coloca um ponto final. Não vai ler como pergunta, tem que colocar o ponto de interrogação. Tá certo? Então, vocês vão escrever as frases ditadas aí, cada uma no seu campinho, tá? Prestem bastante atenção. Eu vou ditar agora. Vamos lá para a primeira, ó. Lígia, eu já te falei que não gosto de polenta? Vou repetir. Lígia, eu já te falei que eu não gosto de polenta? Novamente. Lígia, eu já te falei que não gosto de polenta? Essa é a primeira. Vocês vão escrever aí usando a pontuação adequada. Prestem atenção como eu falei, tá? Se eu dei pausa, a minha entonação, prestem atenção. A 2. Que coisa mais feia! Que coisa mais feia! A 3. Eu comprei 3 blusas, uma calça e 2 bermudas. Lembra que a gente já estudou também, quando a gente vai fazer uma listinha, né? O que a gente usa para separar os itens? Ó, eu comprei. Aí vai explicar o que ele comprou. O que a gente usa aí? 3 blusas, uma calça e 2 bermudas. A quarta e última. Foi assim que, sem mais nem menos, ficamos amigos. Foi assim que, sem mais nem menos, ficamos amigos. Para que vocês escrevam correto, voltem o vídeo, ouçam novamente, quantas vezes foram necessário. Prestem atenção nas pausas que a professora deu, pequenas pausas, e escrevam com atenção. A entonação também diz se é uma exclamação, se é uma interrogação, uma pergunta, ou se é uma frase afirmativa, né? O que a gente usa para separar itens, qual pontuação que a gente usa para anunciar uma listinha, que a gente vai colocar itens, como no caso ali, ó, blusas, calça, bermuda. Lembrem de tudo que a gente já estudou, tá? Na 4, agora é a vez de cada dupla escolher como gostaria de pontuar as frases a seguir. Atenção, a forma de pontuar pode mudar completamente o sentido do que quer dizer. A professora já falou, uma frase, um ponto no lugar errado, uma vírgula muda o sentido. Não vai fazer em dupla, mas vai fazer sozinho. A frase é a seguinte, ó. A mochila não quero, a bolsa azul. A mochila não quer a bolsa azul. Então, eu vou fazer uma possibilidade, ó. Uma possibilidade aí é assim, ó. Ele faz a pergunta, ó. A mochila coloca o ponto de interrogação. Não. Ponto final. Aí ele fala, aí eu quero a bolsa azul. Tá vendo? Ó,
a mochila não quer a bolsa azul. Ali tá totalmente sem sentido. Quando a professora colocou ponto, já deu para entender, ó. A mochila é como se alguém estivesse perguntando, você quer a mochila? Aí ele fala assim, não, ponto. Quero a bolsa azul. Faltou um A aqui, né? Mas a professora coloca. E aqui vocês vão colocar outra forma. Tem uma que usa o ponto de exclamação. E tem outra forma aqui embaixo, mais duas. Eu quero ver quem vai descobrir, tá? Depois a professora passa a correção para vocês. Assim como na de baixo, ó. Você deixou o anel na sala, não encontrei aqui na cozinha. Essa também tem vários, né? Várias formas da gente dizer e muitas, e todas mudam o sentido dela. Por exemplo, a primeira que a professora vai pôr é assim, ó. Ela vai fazer uma pergunta, ó. Você deixou o anel na sala? Aí, a mesma pessoa fala, ó. Você deixou o anel na sala? Não encontrei aqui na cozinha. Será que você deixou na sala? Porque aqui na cozinha eu não encontrei. Vocês viram como a pontuação já deu sentido para a frase que estava desordenada aí, desorganizada? E tem mais duas formas que vocês vão tentar colocar aí, vocês, para ver se que sai da cabecinha de vocês aí, ó. De que forma também eu posso pontuar aí e deixar com sentido? Ó, você deixou o anel na sala. Ponto. Não encontrei na cozinha. É outra forma, né? Você tá afirmando. Na primeira você estava perguntando, ó. Você deixou o anel na sala? Não encontrei aqui na cozinha. Aí embaixo ele poderia falar assim, ó. Você deixou o anel na sala. Ponto final. Uma afirmativa. Eu não encontrei aqui na cozinha. Entendeu? E tem mais uma outra também que eu quero ver quem consegue descobrir. Aqui, ó. 5. Registrem as conclusões sobre as diversas formas de pontuar. Gente, o que a gente descobriu aqui? Que a professora fala isso sempre, sempre. Os sinais de pontuação... podem alterar o que, gente? O sentido das frases. Não é? Nós vimos ali que dependendo do que a gente coloca, muda totalmente o que uma pessoa quer dizer. Então, essa respostinha a gente já vai pôr ela aqui. Coloque. Ó, vocês viram que a professora não escreve com letra minúscula no começo, sempre põe a maiúscula, sempre põe o ponto final, tá? Na aula 2, ó, lendo e refletindo sobre o uso da pontuação. O que vamos aprender? Nessa aula, você irá ler uma lenda indígena sobre a formação do céu e irá analisar como os sinais de pontuação foram usados para ajudar na compreensão do texto. Antes de realizar a leitura compartilhada com a professora aqui, né, porque não tem o colega, responda. Você acha que conseguiria ler uma lenda sem os sinais de pontuação? Por quê? Eu não conseguiria. Às vezes até conseguiria, mas seria muito difícil, muito desgastante e muito chato, porque eu teria que ficar adivinhando o que a pessoa quis dizer, ficar fazendo teste para ver se era isso mesmo, colocando ponto. Às vezes eu coloco um ponto que não era, eu tenho que tentar outro, porque a frase fica sem sentido. Então é muito difícil a gente conseguir ler uma frase sem a pontuação. 2. Você lerá uma lenda indígena chamada História do Céu. Com esse título, você imagina que o texto deverá tratar do quê? Aí a resposta pessoal também, né? O que vocês acham que vai tratar? História do céu. O que vai tratar, gente? Sobre a formação do céu, né? Como que se criou
o céu, é uma lenda. Lenda, elas são, prestem atenção, elas são criadas, igual aqui, uma lenda indígena. Eles criavam para explicar o inexplicável. Como eles não sabiam explicar, eles criavam lendas, dando um sentido para aquilo. E eles acreditavam fielmente, e tanto que passavam, né, de gerações para geração. Então, aqui nós vamos ler a história do céu, ó. Lenda indígena. Prestem atenção, façam a leitura com a professora. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando, debaixo de um lado. Era baixo de um lado. Não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu, assim que se criou o céu. Olha só que legal, né? É bem uma lenda mesmo, né, gente? A gente sabe que não foi assim, mas eles criavam formas de explicações para coisas que eles não conseguiam explicar. Uma crença, né? Uma cultura, temos que respeitar. Releia o texto em silêncio e, usando uma caneta marca-texto ou um lápis de cor, destaque os sinais de pontuação. Quais foram os sinais de pontuação encontrados na lenda? Então, vocês vão pegar o marca-texto ou um lápis colorido, pode ser o amarelinho, porque ele não apaga, né? Ele não apaga a escrita de vocês, a escrita que tá aí no livro, é mais claro. E vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pintar, né? Marcar o sinal de... Vamos grifar, então. Céu, ponto final, ou circular. Ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, vírgula, ponto final, ponto final, vírgula, vírgula, ponto, ponto, vírgula, ponto, vírgula. Reticências, que são esses 3 pontinhos, se chamam reticências. É quando ia dizer alguma coisa, mas não terminou. Deixa por dizer. Usa esses 3, vírgula, reticências, 2 pontos, anunciando que alguém vai falar, viu? Desistindo de derrubar. A gente viu 2 pontos, a gente já sabe que vai vir um diálogo, uma fala da personagem, ó. Travessão, exclamação, exclamação, ponto final, ponto final, ponto final. Depois de circularem todos, de marcarem todos aí, o que vocês vão fazer? Vão fazer a número 3, o 4. Quais foram os sinais de pontuação encontrados na lenda? Então, vocês irão escrever aí, ó, vírgula, 2 pontos, travessão, ponto final, ponto de exclamação e reticências. Nós não vimos aí o ponto de interrogação, né, gente? Ponto de pergunta. Pode escrever. Lembra esse aqui, ó, reticências. Ó, os 3 pontinhos se chamam reticências. 5. Por que os sinais de pontuação foram usados? Vocês estão cansados de saber, né, pessoal? Foram utilizados para indicar fala, para
Primeiro, eles foram utilizados para dar sentido ao texto, né? Porque um texto desse tamanho, sem ponto, ficaria impossível de ser lido, ele ficaria sem pé nem cabeça. Então, ele foi, primeira coisa, a pontuação foi usada para dar sentido ao texto. E também ele foi usado para indicar fala, entonações, que é o jeito de falar, o modo como fala, pausas, que a gente tem as pausas com as vírgulas, as emoções, para você falar se a pessoa está admirada, né? Se ela está assustada, se ela está com medo, as intenções, entendeu? E todas essas formas, elas são esses pontos para dar o sentido, na construção desse sentido, né, do texto. E para que a gente, na hora que leia, possa compreender facilmente o que a pessoa quis dizer através da escrita, tá certo? Então, vocês vão preencher aí, façam com bastante atenção, letra bonita, tá? Bastante capricho. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar para a professora. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.